Hora de falar sobre o Corinthians com demissões que repercutiram muito mal nas últimas horas. Corinthians decidiu dispensar Vinícius Manfredi e Sandro Romanelli, que eram superintendentes de marketing e comercial. A demissão do Manfredi foi a mais mal avaliada e gerou inúmeras críticas ao presidente Augusto Melo. Tudo porque o departamento de marketing talvez tenha sido aquele que melhor funcionou no Corinthians da temporada passada. E se você duvida, é bom lembrar que o Corinthians faturou 253 milhões de reais com verbas de patrocínio e publicidade em 2024. Nenhum outro setor garantiu tanto dinheiro. Venda de jogadores, direitos de transmissão, nada foi capaz de gerar tanta receita quanto o departamento de marketing que foi liderado pelo Manfredi. Aí vocês perguntam, mas então por que o Corinthians demitiu esse superintendente? A justificativa foi corte de gastos, mas a grande verdade é que a política novamente se fez valer. Recentemente, o presidente Augusto Melo colocou como diretor de marketing do Corinthians o Edgar Soares, que é um antigo conhecido na política corintiana, ele é conselheiro alvinegro. Inclusive, o Edgar Soares foi um daqueles que assinou o pedido de impeachment do Augusto, para tentar tirar o Edgar do movimento de oposição e trazê-lo para perto. O Augusto o convidou para ser diretor de marketing. E o Edgar Soares decidiu colocar as suas impressões digitais no departamento de marketing e no comercial, demitindo os dois superintendentes. Há quem garanta que o Edgar Soares, que tem experiência com parte publicitária, é quem vai assumir a partir de agora o departamento e todas as negociações em relação à publicidade. Repercussão extremamente negativa e bastante ruim no momento delicado do presidente Augusto Melo, que tem sido pressionado a renunciar em relação à presidência. Só para completar, muros do Parque São Jorge estiveram pichados contra o Augusto, escritas frases como as seguintes: muito podcast, pouco futebol, doe arena, não é dinheiro do clube, cadê as contas Pinóquio, fora Augusto Pinóquio e fora Augusto Melo. Só para completar, queria contar também que a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, promete brigar pela reforma no estatuto, por entender que os atuais comandantes do Corinthians, que as pessoas que tocam a política do Corinthians há bastante tempo, não são suficientemente sérias. Os reforços de Dorival Júnior, ele disse na coletiva que não chega pedindo reforços, mas claro que ele quer reforços e o Corinthians vai dar reforços ao Dorival no meio do ano, nós vamos falar sobre isso. Como é que a gente fala de reforço se a gente tem um presidente que a gente não sabe se vai ficar? Quem está se agilizando em relação a reforços é o Fabinho Soldado. Ele e, a partir de agora, a comissão técnica do Dorival. Tá? Ele e a comissão técnica do Dorival. Samir, mas e se o Augusto sair? Nada vai mudar. Quem vai entrar vai receber as indicações do Dorival. Presta bem atenção. O Dorival, vocês viram o tanto que ele falou do Fabinho hoje, na entrevista coletiva? O Dorival fechou com o Corinthians pela confiança que ele tem no Fabinho, além, né, do sonho de trabalhar no Corinthians, pela confiança que ele tem no Fabinho. O presidente que assumir não vai mandar o Dorival embora. A multa dele deve ser altíssima, porque se tem uma coisa que o seu Dorival Júnior sabe fazer, é contrato. Já estou logo avisando você, torcedor corintiano. A multa deve ser altíssima. Então, o Dorival, para mandar embora, esquece, amiga, vai ficar até o fim de 2026. Tá? E esperamos também que dê tudo certo e ninguém pense em mandar embora. Tá? Então, ele tem uma multa boa. O presidente que chegar, se chegar para o lugar do Augusto, vai ter que chegar e falar o seguinte: eu vou ter que ficar com o Dorival e tomara que ele esteja fazendo um grande trabalho, ele tem que ficar mesmo. Torço pelo Corinthians, torço por ele, torço por nós. Aí esse camarada, esse presidente vai fechar com o Dorival, vai ter que fechar com o Fabinho. Porque o Dorival é fechado com o Fabinho. E aí? Ó, presidente, o que nós estamos pensando é isso aqui, ó. Nós pensamos nesses nomes aqui, o Fabinho já conversou com esse. Esse aqui você não vai nem precisar gastar muito, tá livre no mercado, é só o salário e tal. Esse aqui nós queremos fazer uma tentativa,
tá? Aqui tem coisa que eu não posso falar ainda, mas tem 2 jogadores empregados que o Corinthians quer, por exemplo. Entendeu? Esse aqui dá pra gente tirar de lá? Dá. Tá, é que eu tô bem à frente, tá? Sinto. E não adianta duvidar, porque ontem mesmo, 820 milhões, me chamaram de mentiroso por 2 ou 3 semanas. É sempre a mesma ladainha. O Samir inventa, o Samir... Depois a verdade vem. Eu já estou acostumado com isso. Então, quiser duvidar, você duvida. Eu não tenho culpa se eu sou bem informado. Já tem até nomes e 2 estão empregados, tá? E não são craques, não. Agora, vai ter que chegar para o tal presidente, se não for Augusto, e falar, e aí, dá para investir? Ele pode falar sim ou não. Então não vai mudar muita coisa, gente. Entendeu? Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Tá certo? Não vai mudar muita coisa. Então, beleza. Vamos ver o que vai dar pro meio do ano. Agora, pode ter certeza que vai ter reforços, enfim, não vai ficar desse jeito, tá? Então, gente, nós teremos reforços. Quais são por exemplo, vai ter que alinhar isso com quem vai chegar. Quais são as posições? Goleiro. Sabe, goleiro, mas não precisa... Goleiro, filho. É informação, não é opinião. Goleiro. Tá? Goleiro. Eu não traria. Colocaria o Cadu. Zagueiro. Meio-campistas e atacantes. Atacantes de lado e centroavante. Que foi o que me surpreendeu. Centroavante. Tá? Centroavante. Eu acho que isso tem muito a ver com a chegada do Dorival. O centroavante. O pivô. Tá? O Dorival gosta de um centroavante. Assim. Tá. Vamos pedir o Pedro Raul de volta. Tem um grandão bonito ali no Ceará. Ô, Dorival, se quiser contratar, tem um bonito grandão lá no Ceará. Ai, meu Deus. Ou seja, um time todo, Anderson. Não, 4, 5, né? No mínimo 4. A janela do meio do ano vai ser movimentada, gente. Tá? São 5 reforços no mínimo. Entendeu? 5 reforços no mínimo. E a prioridade para gastar muito é meio e ataque. Meio e ataque. Os caras querem um atacante fera, tá? Quer um atacante fera. Entendeu? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também um cortezinho do vídeo de Samir Carvalho, outro jornalista esportivo muito conceituado no mercado esportivo e sabe tudo Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações do Corinthians, iniciando o vídeo falando um pouquinho da chegada do Dorival Júnior ao Corinthians. Diz ele que, na entrevista coletiva, eu prestei muita atenção, diz ele que Fabinho Soldado foi assim um divisor de água para ele chegar ao Corinthians, mesmo a política, a gestão do Corinthians, na pessoa do presidente Augusto Melo, vivendo uma turbulência, até porque na noite de segunda-feira as contas do Corinthians, né, do presidente, elas foram reprovadas. Em apenas 1 ano e 4 meses de mandato, Augusto Melo aumentou a dívida do Corinthians em 829 milhões, mas o Dorival sabe a confiança que ele tem em Fabinho. Se não for o Augusto Melo, o outro mandatário também vai trazer reforço. Augusto pode sair a qualquer momento preventivamente, né? Pode até sofrer um impeachment, mas o Dorival sabe, né, da confiança que ele tem em Fabinho. O Fabinho já trabalhou com ele no Flamengo, sabe o grande profissional que é. Dorival chegou já pedindo goleiro, pedindo zagueiro, meio campista, meio atacante, um centroavante, né? Então, ou seja, 5 reforços. Então, a janela do meio do ano, quando abrir, vai ser muito movimentado no Corinthians. O Corinthians precisa começar iniciando, arrumando esse sistema defensivo. Por quê? O Timão, em 33 jogos, ele levou 29 gols. Não, em 29 jogos, levou 33 gols. Olha para você ver. Em 29 jogos, acabou levando 33 gols. Então, uma defesa muito fraca.
Dorival chegou aí, Dorival é um cara que tem muita ética, né? Chegou elogiando o trabalho do Ramon Dias, do Emiliano Dias, toda essa comissão técnica, mas Dorival não é bobo, Dorival sabe porque chegou ao Corinthians. É porque o clube hoje, né, se diante do futebol, vive uma instabilidade muito ruim. E Dorival veio para arrumar, para consertar. Essa estabilidade começa na defesa do Corinthians, que hoje é uma defesa que tem 5 zagueiros, nenhum titular absoluto, vive nenhum desses zagueiros conseguindo performar, né? Então o Dorival tem que começar ajustando a defesa. Ele já pediu um goleiro e um zagueiro. Um goleiro é para fazer sombra no Hugo Souza, né? E zagueiro é para arrumar essa defesa, que essa defesa hoje é uma defesa muito fragilizada, é uma defesa mediana. Já no meio-campo, o Corinthians também tem problema. Com o técnico Ramon Dias, o Corinthians havia muito problema. Ramon Dias testou o Igor Coronado, que não conseguiu performar. Testou o Bidon, que não conseguiu performar. Todos esses testes foram no lugar do Rodrigo Garro, que está machucado, não tem previsão para voltar, né? Então, acredito eu que Dorival, que gosta de jogar dentro de um losango, vai escalar um time com Raniel, José Martins, Carrídio e Coronado. Ou seja, vamos dar uma ênfase no Igor Coronado. Acho que o Dorival Júnior vai colar no Igor Coronado e falar, ó, você é o homem do jogo. Até porque, na minha modesta opinião, o Breno Bidon não tem as características de um meia ofensivo. E um camisa 10 é um meia armador ofensivo. Para mim, Bidon não tem essas características. Quem tem essas características? É o Rodrigo Garro, que é o titular absoluto, mas está machucado. No lugar dele é o Igor Coronado. Então, acho que como o Dorival gosta de jogar dentro de um losango, vai dar aí essa moral pro Igor Coronado e dizer para ele, ó, você é o cara do jogo, você tem que resolver o problema. Dorival Júnior disse, né, na entrevista coletiva, que ficou muito chateado, né, com a saída da seleção, mas é uma situação que já está superada, até porque, se não tivesse superada, não teria coragem de assumir o Corinthians. E aí, no jogo de hoje, né, pela Copa do Brasil, Dorival vai estrear contra o Novo Horizontino às 21h30. O Corinthians está sem está sem Gustavo Henrique e Memphis Depay. Os dois estão lesionados. Na defesa, como o Corinthians está sem o Gustavo Henrique, vai escalar Kaká. Né? Kaká e André Ramalho vai formar a zaga do Corinthians. E na frente, no lugar do Memphis Depay, provável escalação que seja aí Romero no ataque, Kaká na defesa. E já no sábado, o Corinthians enfrenta aí na Neoquímica Arena, às 18h30, pela 7ª rodada do Brasileirão, o Internacional, que tem jogado muito bem. Então o Dorival sabe da sua missão, sabe da sua responsabilidade, dizer que quer cumprir todo o seu contrato, não quer sair, não tem costume. Tem 13 times na Série A que o Dorival já trabalhou e ele falou que apenas 2 contratos que ele não cumpriu, que foi contra o Ceará, né, que foi chamado para o Flamengo, é claro, uma melhora profissional surreal, concordo com o Dorival, e a outra que ele não cumpriu o contrato foi o São Paulo, quando ele estava muito bem no São Paulo, a seleção brasileira chamou e ele foi para a seleção. Não é para menos, né? Não é para menos. Então o Dorival deixou de cumprir 2 contratos apenas na sua carreira e está chegando para fazer história, para mudar esse Corinthians, gosta de jogar dentro de um losango, e é um treinador que tem experiência, que vai, acredito eu, utilizar muito a base do Corinthians tem bons jogadores, que hoje eles estão sem visibilidade, fizeram um bom campeonato, a Copa São Paulo, né, foi vice-campeão esse ano, então tem algum jogador que, se o Teco olhar com carinho, consegue tirar boas promessas de lá e promover para o time principal. Dorival é um cara que sabe trabalhar com elenco, que sabe trabalhar com o jovem jogador, que sabe trabalhar fazendo a ponte entre o jogador e a diretoria, e sabe também trabalhar com medalhões, né, como aí o Corinthians tem o Memphis Depay, que é um jogador que ganha aproximadamente aí quase 5 milhões por mês. E aí, fiel, o que vocês acham dessa bagunça que tá na diretoria do Corinthians?
após as contas serem reprovadas pelo Conselho, o presidente Augusto Melo corre risco de sofrer um impeachment do Corinthians. Dorival vai conseguir ajeitar a casinha no Corinthians? O Timão, na pessoa aí do diretor executivo Fabinho Soldado, vai conseguir dar os 5 reforços que o Dorival pediu? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso trabalho para toda a nação. E deixe inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.